Olá! Muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje, sextou, dia 15 de agosto de 2025. E eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã, chegamos no último dia do nosso Café com Fé especial, no qual estamos falando sobre a passagem em que Jesus acalma a tempestade. Na segunda, falamos sobre se Jesus disse, vai se cumprir. Na terça, falamos sobre o deixar a multidão, deixar a voz da multidão para seguir a voz de Deus. Na quarta, falamos sobre ter paz em meio ao caos. É possível, mesmo enfrentando adversidades, termos o nosso coração em paz, porque confiamos em Deus. Ontem, na quinta-feira, falamos que a última palavra vem de Deus. Não importa o tamanho do problema, Jesus pode mudar o cenário com apenas uma palavra, porque não há nada que seja impossível para ele. E hoje, na sexta-feira, vamos falar sobre o versículo 40 deste capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhes Jesus: por que estavam com tanto medo? Ainda não têm fé? Ou seja, depois daquele cenário todo, da tempestade em que os discípulos ficaram morrendo de medo, Jesus acalma a tempestade e dá uma bronca nos discípulos. Por que estavam com medo? Vocês ainda, até agora, não têm fé? Ou seja, os discípulos já tinham visto Jesus operar sinais e maravilhas. Os discípulos já tinham visto que Jesus era Deus. E mesmo assim eles tiveram medo. Nós falamos aqui anteriormente que a Bíblia está recheada de histórias assim. O povo hebreu, mesmo tendo visto todos aqueles milagres no Egito, também reclamou com Deus, também construiu o bezerro de ouro. O apóstolo Pedro, mesmo tendo andado sobre as águas e visto os milagres de camarote, negou Jesus na hora H. Então a Bíblia está cheia de exemplos de assim, pessoas que viram muita coisa, viram tanta coisa, mas mesmo assim ainda tinham aquela fé cambaleante, vamos dizer assim. Mas nós também somos assim, né? Quantas coisas Deus já fez na nossa vida e, sabe, parece que ainda não é o suficiente. Que parece que ainda nós temos uma pulga atrás da orelha com Deus, que nós desconfiamos. Nós confiamos desconfiando em Deus. Então, na verdade, meu irmão e minha irmã, que nós temos que orar ao Senhor é o seguinte: Senhor, me tira o medo. Porque o apóstolo Paulo fala que existe uma batalha entre carne e espírito. A Bíblia diz que o nosso espírito está pronto, mas a nossa carne, sabe, ela batalha contra nós. Então, muita gente, assim, confunde as coisas, acha que com uma mera motivação a pessoa vai conseguir, né, uma vida de santidade, por exemplo. Sabe, eu já ouvi tantos relatos de, assim, às vezes a pessoa vai no culto domingo à noite. Aí vai no culto, canta louvores, ouve a palavra, a pessoa sai de lá voando, né? Aí chega na segunda-feira de manhã, aquele fogo dos céus que caiu sobre a sua vida no domingo à noite, já ou tá uma chaminha pequenininha ou já até apagou. Se não é na segunda-feira, conforme a semana vai avançando, aí enfrenta os desafios do dia a dia, tal.
E aí a chama vai apagando aos poucos. Da mesma forma que muitas pessoas vão na igreja, ali começam a todo vapor, e dali um tempo esfria. Um dos motivos disso tudo acontecer é porque talvez o negócio está pautado só na motivação, só no efeito, nas frases de efeito. Mas sabe, com a motivação não vai. A motivação pode nos levar até certo ponto. Até certo ponto. Mas ela não vai ser suficiente para nós termos uma vida com Deus. Uma vida em santidade. Não vem de nós, vem dele a solução. Senhor, o Senhor me tira o medo. Porque eu sei que não vai ser através de uma boa vontade da minha vida que isso vai acontecer. Me tira o medo. O medo é um ladrão de sonhos, sabe? É um ladrão de propósitos, é um ladrão de chamado. Imagina se Pedro tivesse recusado o chamado de Jesus quando Jesus encontrou com ele naquele barco, fez a pesca milagrosa e falou: Pedro, me segue. Imagina se Pedro tivesse ficado com medo, ou talvez ele ficou com medo, mas algo suprimiu o medo. Então, imagina se Pedro tivesse deixado o medo falar mais alto. Nós não saberíamos quem foi o apóstolo Pedro, porque ele seria só mais um homem ali da Galileia. Imagina se Davi tivesse ficado com medo quando ele soube que o profeta Samuel estava ungindo ele rei de Israel. Ah, não, que isso? Peraí. Isso aí é demais para mim. Ser rei é uma coisa muito grande para mim. Eu prefiro ficar aqui de boa, tratando das minhas ovelhas. Nós não saberíamos quem foi Davi. Ele seria um ótimo pastor de ovelhas ali, mas a história dele ficaria por ali mesmo. Pedro seria um ótimo pescador, mas não ouviríamos falar dele, como nós ouvimos mediante a história que ele fez como apóstolo de Cristo, da mesma forma que nós ouvimos o que Davi fez como rei de Israel. Então esses homens, por exemplo, não deixaram o medo falar mais alto. Eu não digo que eles não sentiram medo, porque sentiram sim, porque eles eram carne e osso. Muita gente confunde, acha que assim, os heróis da fé, eles não tinham medo. Não, eles tinham medo sim. Todo ser humano na face da terra tem medo. Só se a pessoa for um alienígena, mas todo ser humano tem hormônios, tem carne e osso. Então tem medo. Porque agora a diferença é a seguinte, como diz uma frase, a coragem não é a ausência de medo. Coragem é ir mesmo com medo. Ou seja, é superar o medo, é vencer o medo. Então, Davi e Pedro e tantos outros tiveram medo sim, só que havia algo maior do que o medo que o fez superar o medo. Então, talvez o medo hoje, meu irmão e minha irmã, está te paralisando. Talvez Deus tenha sonhos para a sua vida, tem um chamado para você e você sabe disso, mas o medo está falando mais alto. O medo de sair da zona de conforto está falando mais alto. Tipo assim, eu já tenho a minha vida aqui, a minha faculdade, o meu trabalho, a minha casinha, sabe? Tô tranquilo aqui, tô na minha zona de conforto, sabe? Porque você sabe que Deus está te chamando para algo, mas para esse algo você vai ter que sair da zona de conforto. E você tem medo de sair da zona de conforto. Ei, como eu disse, imagina se Pedro tivesse escolhido a zona de conforto dele, que no caso era a pescaria. Jesus, quer saber? Obrigado aí pelo convite, pelo chamado, mas assim, eu já estou acostumado a pescar. Então eu prefiro ficar aqui na minha pescaria de boa, sabe? Imagina se Davi tivesse falado para Deus, através do profeta Samuel. Samuel, poxa, eu até agradeço aí pela honra, de ser chamado para ser rei, mas eu prefiro ficar aqui no meu pasto, com as minhas ovelhinhas, tranquilo. Imagina se esses homens tivessem escolhido a zona de conforto. Não teria a história deles. E a história da igreja, também teria uma grande lacuna sem a história de Davi, de Pedro, por exemplo. Então, o medo está te paralisando hoje? O medo está roubando o seu chamado? Pense nisso. E se você chegar à conclusão que sim, ore a Deus: Senhor, me tira o medo. Amém? Chegamos ao fim dessa semana especial do Café com Fé.
na qual nós trabalhamos essa passagem. Espero que tenha abençoado a sua vida de alguma forma. E se você foi abençoado, envie para uma pessoa, para você também abençoar uma vida. Que Deus te abençoe grandiosamente e até a próxima.